Brasileirão, empatar. É o que a nossa equipa faz, temos várias formas de jogar, somos uma equipa que faz muitos golos. Não sei se tu registras os registros, consegues ver os dados estatísticos da nossa equipa. Quem é a equipa que tem mais golos? É quem? O Palmeiras, isso, Palmeiras. Quem é a equipa que sofre menos? É o que... então por isso é que nós temos que atacar quando temos que atacar e defender quando temos que defender. E hoje, tu ouviste o que eu respondi ao teu colega. Hoje disse-te aqui, para tu ouvires, que o nosso adversário foi melhor na segunda parte, temos um bom resultado. Mas, por exemplo, devíamos ter ganho contra o Flamengo e não ganhamos, né? Fizemos um grande resultado no Corinthians, portanto, fizemos um grande resultado contra o Atlético Mineiro. Eu já disse, já respondi a pergunta. Eu estou satisfeito. Se as pessoas acham que sair, jogar fora de casa, com um time alternativo, com o Ceará, empatar, é ruim, o que eu posso dizer? Não posso dizer nada. Cada um faça o seu conceito. Se nós temos a possibilidade de sair daqui com um ponto, eu estou satisfeito. O Filipão gostou, hein? E o Abel, mais ou menos, né? Palmeiras contra times do G7 e outros adversários do Campeonato Brasileiro. Então, contra as equipes da parte de cima da tabela, a gente está vendo ali que o aproveitamento é de 52% arredondando. Contra as outras equipes, aí este aproveitamento é bem melhor, de 80%. A média de gols marcados é o dobro e a de gols sofridos é exatamente a mesma. A gente vai direto então para Curitiba, porque lá já está a nossa equipe, o Abel Neto está por lá, também o Felipe Facincani, onde nesta terça-feira tem confronto entre Atlético Paranaense e Palmeiras. Antes de Libertadores, muito do Brasileirão. Abel e Facincani, com você, quando vocês olham os números, pensando aí no Palmeiras, o que é que vocês enxergam? Que a vantagem do Palmeiras para o Flamengo diminuiu ou que a vantagem do Palmeiras para o vice-líder aumentou? Por onde que vocês querem olhar, hein? Bom, muito bom dia para você, Bruno Vicari, Mário Marra, Eugênio Leal, os fãs de esportes que nos acompanham aí no Sport Center. Como vocês veem, falamos ao vivo da linda, né, Facincani? Sim. Arena da Baixada, que amanhã deve ter mais de 41 mil pessoas para esse grande jogo, primeiro jogo das semifinais da Libertadores da América. Falando em brasileiro e respondendo a sua pergunta, Vicari, e em cima do que nós ouvimos aí dos dois técnicos, e até também um pouco que eu conversei com pessoas ligadas ao Atlético Paranaense, eu te digo que os dois saíram satisfeitíssimos com o que aconteceu no final de semana em relação ao Palmeiras, não só o final de semana, esses 3 últimos jogos, 3 últimas rodadas em que o Palmeiras enfrentou vice-líderes. Ganhou do Corinthians, jogando fora de casa, empatou com o Flamengo em casa, empatou com o Fluminense fora de casa. E aí, respondendo diretamente a sua pergunta, antes daquele jogo contra o Corinthians, que era o vice-líder então, a diferença do Palmeiras para o segundo colocado, para o Corinthians, era de 6 pontos. Passados esses 3 jogos, repito, Corinthians, Flamengo e Fluminense, a diferença do Palmeiras para o segundo colocado, que hoje é o Flamengo, é de 7 pontos. Então ela aumentou. O Facincani já vai falar se ele concorda ver por aí ou não. O Palmeiras está feliz, apesar do Abel ter reconhecido que o time não esteve no seu melhor, não fez um segundo tempo, foi muito pressionado pelo Fluminense. Em relação ao Atlético Paranaense, resumindo rapidinho, estão todos, assim como o Felipão falou, todo mundo dentro do Atlético Paranaense, satisfeitíssimo, até porque quando o Felipão, Paulo Turra e sua equipe técnica ali assumiram o comando do Furacão, o Atlético Paranaense era o 16º colocado no Campeonato Brasileiro e tinha uma situação complicada na Libertadores da América com grande possibilidade de ser eliminado, né? E agora está aí a 2 passos de uma final. 5ª colocação depois do empate contra o Ceará. O Atlético Paranaense 39 pontos ganhos, por isso que o Felipão falou. Está satisfeitíssimo. 17 anos depois, o Furacão volta a uma semifinal de Libertadores. Eu acho que ninguém, nem Palmeiras, nem Atlético Paranaense, tem o que reclamar depois do que aconteceu no fim de semana, ou tem? Felipe Facincani, bom dia para você também. Tudo bem, Abel? Um abração para você, para todo mundo aí no estúdio, para o fã de esporte. Depende do ponto de vista, né?
Se a gente for analisar Campeonato Brasileiro, a vantagem para mim, para o adversário, que hoje se desenha como o postulante a título, assim como o Palmeiras, o Flamengo, ela diminuiu. Porque na rodada passada, ambos entram tá vendo? com 9 pontos. Ao empate, o Flamengo vence nesta, o Palmeiras empata de novo. Ou seja, o Flamengo diminui a vantagem e com uma reta final neste mês de setembro, com jogos, digamos, mais acessíveis. Então essa vantagem pode até diminuir, porque o Palmeiras tem conquistado o resultado, mas o desempenho tem sido mais abaixo. É suficiente? Por enquanto, sim. Mas será até o fim da competição um desempenho que não tem sido mais tão de encher os olhos e convincente dentro de campo, e com o Flamengo que tem justamente crescido e até com um time alternativo? Então olha só a diferença, né? O Palmeiras está com a força máxima dele. O Palmeiras está jogando com o time titular. O Flamengo tem rodado mais o elenco e conquistado esses resultados sem utilizar aqueles jogadores que, quando entram, de fato mudam muito o panorama do jogo, como foi ontem contra o Botafogo. Entraram Everton Ribeiro, Pedro, o time mudou de figura, achou o gol, né, com o Vidal. Então, é uma preocupação que o Palmeiras pode ter em termos de Campeonato Brasileiro. Em termos de Libertadores, a gente sabe que o regulamento fala mais alto, né? Se você tem um regulamento em que você sabe muito bem utilizá-lo, conquista uma vitória fora, segura um resultado magrinho 1-0, você está na final da Libertadores e bastam 2 simples 1-0, né, dependendo dessa conta, e você acaba conquistando um título da competição, independentemente de se você joga bem ou não. Mas é claro que aí a gente vai ter de colocar outros pontos que sim, na minha visão, não existe essa história de achar um resultado, existe você se preparar para o jogo, existe você fazer uma leitura de um adversário, você de novo repetir um desempenho que dessa vez o Palmeiras vai ter de crescer ainda mais, não só contra o Atlético Paranaense, que é um time perigosíssimo, e uma equipe que tem uma forma de jogar muito particular, que trava jogo, que incomoda times com um potencial de mais recursos decisivos, e o Palmeiras às vezes tem muita dificuldade com esse tipo de adversário mais fechado, e obviamente passando por um Atlético Paranaense, se é o projeto que a gente faz aqui de uma final hipotética de Palmeiras e Flamengo, dessa vez o desafio é ainda maior, porque o Flamengo é mais estruturado dessa vez, é um Flamengo que vem no melhor momento em relação até o ano passado, quando se enfrentaram na final da Libertadores, o peito e o físico dos jogadores mais cheio, então é um embate diferente. Então a gente tem que analisar por vários vieses, né, meu caro Abel, em relação ao que é o copo meio cheio, o copo meio vazio, como que se joga uma competição de mata-mata, que você pode ser mais intenso para 90 minutos, ou uma competição mais administrativa, que você dependa mais de um elenco e de um time com mais pernas para rodar, como é um Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Palmeiras está num momento bom na competição, mas ligar um sinalzinho de alerta em termos de brasileiro sempre é importante, porque tem gente atrás começando a dar um farol que já tem chamado a atenção no retrovisor. Então vou devolver para você aí, para a gente continuar nosso bate-papo aqui, Bruno Vicari, com essa análise, essa visão interessantíssima também do Facincani. Realmente a diferença para o segundo colocado lá naquele jogo contra o Corinthians era de 6, e agora é de 7. Mas lá naquela rodada a diferença para o Flamengo era 9 e agora diminuiu para 7. Poderia ser 12. E o Flamengo, que é o adversário que todo mundo vê com mais potencial de repente, tirar esse título que parece cada vez mais próximo do Palmeiras. Falando de título de brasileiro, então devolvo para vocês para a gente continuar essa análise. Só completando o que falou o Felipão, para falar um pouquinho mais do Atlético Paranaense. Ele falou sobre os jogadores que ele usou. Dos prováveis titulares de amanhã, o Pablo, que entrou no segundo tempo no lugar do Vitor Roque contra o Ceará, e também o Coelho, que entrou no lugar do Vitinho, dois jogadores que devem ser titulares amanhã, que entraram no jogo contra o Ceará.